Fran, antes da gente começar com as perguntas polêmicas, te apresenta aí, afinal de contas, quem diabos é Franciele Link? Por que que tu quer desmistificar a Anitta? Eu achei que tu ia me convidar para eu cantar algum funk ou cantar alguma música, dançar. Não vai ser isso, então. Vou ter que falar sobre agronegócio Fica mesmo. à vontade, se quiser fazer que nem a Camila Teles e cantar uma música aí sobre o agro, fica à vontade também. Mas, enfim, como tu bem entender. Não, brincadeiras à parte, a gente está aqui para falar de forma descontraída e trazer informações reais, do que acontece, né, Kawasato? Que a gente tem visto que muitas pessoas têm utilizado o agro, que é tão importante, para a nossa economia, como uma forma de se impulsionar, enfim, de se apoiar em polêmicas para crescer com essas polêmicas, e a gente está aqui essa noite para falar sobre isso. Então, respondendo primeiro a tua pergunta, meu nome é Franciele Link, eu sou de Carazinho, tenho 33 anos e sou formada em administração e sou fundadora da Moeda da Terra Corretora de Grãos. A gente faz intermediação de venda de soja para exportação há 6 anos. Então, minha família produz na vida inteira, então me criei no agronegócio, por isso que eu tenho bastante conhecimento do meio do agro. E há 6 anos atrás eu resolvi empreender e criei a Moeda da Terra, que é a nossa corretora de grãos, que hoje tem um braço educacional também, porque a gente acredita que a formação de pessoas ela é muito importante, principalmente o conhecimento é muito importante para que as pessoas consigam evoluir, né? E hoje a Moeda da Terra não é somente um sonho meu, é sonho de 5 pessoas que trabalham conosco. Inclusive, estamos com um processo seletivo para contratar mais pessoas. Quem quiser nos mandar currículo, estamos recebendo também. E aí é isso, a gente trabalha com agronegócio, vivemos o agro é o nosso dia a dia. E eu estou aqui para que a gente possa ir respondendo essas perguntas, Camazato. Tu pode ir fazendo uma sabatina aí, quem quiser ir perguntando essas dúvidas do dia a dia. Muita gente começa me perguntando para a questão de soja. Para que plantar tanta soja, né, se a gente nem consome? E, enfim, mas eu vou deixar que tu Nós vamos conduza o chegar nisso, assunto da forma como tu achar melhor. nós vamos chegar nisso. Hã? Mas para começar o papo aqui, a gente estava viajando, né? Estávamos na estrada quando a gente começou a falar sobre os artistas que estavam metendo pau no agronegócio brasileiro. E eu acho que uma coisa muito relevante é o seguinte: qualquer setor econômico que como representa o agronegócio no Brasil, ele merece ter uma chance de se defender das desinformações e dos ataques que recebe, especialmente quando eles são incorretos. Nesse caso, né, para quem não sabe, o agronegócio em 2021 representou 27,4% do PIB brasileiro. No Rio Grande do Sul, ele é cerca de 40% do PIB gaúcho. Então, é super relevante para o nosso país. A Anitta, vou começar pela Anitta, né? Já que o nome da live ali é Agro Anitta, quem tem razão? A Anitta andou falando umas bobagens por aí sobre o agronegócio. Eu quero que tu comente um pouco sobre isso, qual foi o causo, né? E qual é a verdade, qual é o mito. O que aconteceu, esse caso ele já é um pouco mais antigo, mas ele ficou muito conhecido porque a Camila Teles, que é de Cruz Alta, ela é minha amiga também, é de Cruz Alta, faz um trabalho excelente defendendo o agronegócio, né? E o fato é que a Anitta veio a público dizer que, enfim, ela não estava consumindo carne e ela veio, de forma errada, usar o termo baby beef, né? Como se fosse assim, é tão ridículo que não vale a pena nem a gente entrar no detalhe, no detalhe do detalhe. Ela fez a Mas o tradução fato é que literal de ela baby. achava que baby beef era que a gente criava bebezinhos e comia os bichinho pequenininho. Mas o fato é que baby beef é um corte, né? Bovino. E aí a Camila Teles acabou fazendo uma paródia que ficou muito conhecida com aquela música da Anitta que é Prepara.
Depois a gente pode até deixar o link do vídeo da Camila, que ficou muito boa a paródia dela, respondendo a Anitta que o que mais quer dizer naquela paródia dela, que tudo envolve o agro, né? As pessoas que não querem comer carne, mas elas comem brócolis, o brócolis também é agro. A questão de que da utilização de defensivos, né, que é uma outra abordagem que a gente vai provavelmente vai ser solicitado para a gente falar mais para frente, mas a gente precisa utilizar defensivos para produzir os alimentos. Então, tudo isso ela acabou desmistificando de uma forma legal e bacana, interagindo com uma paródia da musiquinha do Prepara, da Anitta, que ela achou que não chegaria na Anitta, e chegou na Anitta, e ela conseguiu levar e defender o agro de uma forma bem bacana que a Anitta por falou? conta disso. Eu até não me lembro qual era que foi a resposta da Anitta, se ela se manifestou, mas a Camila essa semana passada teve também uma resposta do Sérgio Maroni também, que veio a público dizendo que de não consumir produtos que vêm do agro, mas todas essas celebridades, parece que eles não sabem que o que eles consomem é agro, né? Inclusive a roupa que a gente veste, é algodão, tudo vem do agronegócio, né? Isso é engraçado, né? Porque justamente, absolutamente tudo que a gente consome, o que nos mantém vivos é agronegócio. Mas deixa eu começar ali, tu falou sobre os defensivos agrícolas. Na escola, eu lembro de estudar sobre os agrotóxicos e receber essa educação no colégio, ainda como criança. Poxa, tem que, né, tem que se cuidar, porque os produtores, para conseguir mais dinheiro, usam agrotóxicos e botam veneno na comida, etc, etc. Aliás, tiveram alguns famosos também falando sobre isso, né? Dizendo que, ó, tem produtor aí botando veneno na comida, então tem que cuidar. Afinal de contas, agrotóxico, defensivo agrícola, como é que surgiu esse negócio? E qual é o papel da educação nesse tema? Eu acho que a questão da educação é muito a forma de comunicação, né? Como que a gente pode comunicar o que a gente produz no campo, que é muito importante para a cidade e vice-versa, né? Um depende do outro. O fato é que a gente precisa alimentar o mundo, e para conseguir alimentar o mundo em uma escala maior, a gente precisa produzir mais. E a produtividade que a gente conseguiu ter nesses últimos anos, essa produção em escala, ela só se deve não, mas ela muito se deve às questões tecnológicas, né, na produção. E eu, como filha de produtor, e eu fazia a parte financeira para o meu pai, eu te juro que se eu pudesse não utilizar uma gota de defensivo químico, eu não utilizaria, porque é caríssimo. Então, essa história de que o produtor pensa em ganhar dinheiro e por isso ele usa defensivo é balela. Se ele fosse pensar em ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro, ele não iria utilizar, porque é caro. A gente utiliza porque precisa para produzir mais. Então, é questão de ganhar escala. E aí, aquilo que a gente se pergunta, tu vai consumir orgânico ou não? Tudo é uma questão de que a gente tem que pensar no quanto a gente precisa de alimentos, a gente precisa alimentar o mundo, e somente com produtos orgânicos a gente não vai conseguir alimentar toda a população, né? E tu conseguindo produzir numa escala maior, tu consegue, isso é economia, e tu vai ter mais oferta de produto e o preço vai ser mais barato. E aí eu tenho, inclusive, conhecidos meus que eu acabo vendo nas redes sociais que ficam protestando em relação ao preço dos alimentos, mas aí querem consumir só produtos orgânicos. Olha, eles vão ter que pagar mais por esses produtos orgânicos, né? É toda uma relação de economia, só que os orgânicos tu não consegue produzir da mesma forma como tu vai produzir utilizando esses outros insumos. Eu não sou agrônoma, eu sou administradora, né? Mas a prática e o nosso dia a dia mostra muito bem isso. E o meu conhecimento é mais focado em soja, né? Que a gente faz a questão de exportação, mas o acompanhamento em si para todos os produtos é a mesma situação.
até me mandou mensagem aqui na live, o Giovanni Antonioli, meu primo lá de Mato Grosso, lá de Sinop, que também trabalha com agronegócio, falando que justamente os transgênicos e a pesquisa científica que se tem em genética em torno de grãos permitiu até que o uso de defensivos reduzisse, né? E a produtividade se aumentasse. Então, olha só que benefício. E acho que uma coisa que tu falou faz muito sentido, né? A gente não consegue ter um volume de produção para alimentar o mundo com os preços que são os alimentos hoje, se não tivesse o uso desse tipo de tecnologia. Então, ou seja, essas tecnologias são muito mais aliadas do que inimigas, né? E aí eu quero. É necessário para a produção, é questão de segurança alimentar. A gente precisa produzir, ou as pessoas vão morrer de fome, ou as pessoas, nós não temos escolha, a gente precisa utilizar dessas ferramentas, dessas tecnologias para produzir cada vez mais, né? Pois é, pois é. E nesse sentido, Fran, a gente falou sobre escolas e sobre educação, né? Quando eu comentei de ter aprendido sobre agrotóxicos. Tem um caos sobre escolas aí, aqui no Rio Grande do Sul, que aquele dia no carro tu me comentou. Seria legal falar sobre essa história. Como é que foi isso? Então, são vários casos, né? Aquele dia eu contei, aconteceu aqui em Pelotas, né? Uma escola bem conhecida, e o professor deu como sugestão de melhora para os problemas ambientais reduzir o consumo de arroz e de carne. E aí a gente fica. Eu sou presidente da comissão jovem da Regional 6, lá de Carazinho. Estou passando agora a minha presidência para Camila Ross, mas eu sou presidente, era presidente até agora há pouco, e a gente debatia muito nas comissões jovens essa preocupação que se tem em relação à educação dentro das escolas do agro, né? Como que se comunica o agronegócio para as crianças que estão em formação. Ou seja, como que uma criança que está ali, ela tem como referência o professor, e para ela o professor tá falando a verdade, né? Uhum. E aí o professor vem dizer que a solução para o problema ambiental é reduzir o consumo de arroz e de carne. E ele fez toda uma lógica de consumo de água em relação a isso. E aí tu vê que gera uma desinformação total, e um professor ou despreparado, né, ou muitas vezes com viés político, que acaba interferindo na educação das crianças. E aí a preocupação de entidades como a Farsul, que eu faço parte, de que a gente tem que se preocupar, sim, com a questão de comunicação do agro dentro das escolas como uma questão de formação. E é aquilo, muitas vezes tu vê que lá em Carazinho tinha acontecido também. Uma criança, ela não queria ir na escola porque ela ia ter que falar o que o pai e a mãe dela faziam, e ela tinha vergonha de dizer que o pai e a mãe dela botavam veneno na comida das pessoas. Por quê? Na cabeça dela, e depois foram ver, o professor tinha feito um trabalhinho que era um aviãozinho com um prato de comida embaixo. E aí tu pensa o que é? É o veneno passando em cima da comida. Só que nas lavouras a gente precisa usar os defensivos químicos, que é o que a gente estava falando até agora há pouco, né? Uhum. Então tudo isso vira numa questão Gerou um trauma na criança por conta dessa militância. Exato. Então é uma questão bem preocupante, e aí a gente vai além disso, porque isso aconteceu aqui em Pelotas, uma cidade que é de interior, que aqui a gente produz muito arroz. Para vocês terem uma ideia, o arroz, 70% do arroz do Brasil é produzido aqui na região sul, né? Então, uma região que tem a indústria de arroz, a pecuária muito forte, soja muito forte, e isso é um caso que aconteceu aqui. O que sobra para grandes centros, onde os professores e as crianças muitas vezes acham que o leite vem da caixinha. Eles não têm noção de que o leite precisa da vaquinha lá, sabe? E aí a gente vê que o problema é muito maior do que se imagina. E a preocupação está em tentar combater essa desinformação e levar
que o campo e a cidade possam conviver mais em harmonia, né? Porque ambos precisam um do outro. A gente precisa tanto em questões econômicas como de segurança alimentar. Sim, sim. Nesse tema, dias atrás eu tive um debate com uma vereadora do PT aqui de Porto Alegre que fez uma publicação dizendo que o agro causa fome. O agronegócio, ele causa fome. E aí, toda a tese dela era em torno de que a produção de alimentos consumidos por humanos, na interpretação dela, como o feijão, estava reduzindo suas áreas cultivadas para dar espaço para a soja. E que a soja não era um alimento de consumo humano e que, portanto, isso significava que o preço dos alimentos crescia, porque era a ganância do agronegócio que estava causando, então, a fome em última instância. É uma confusão generalizada, né? E aí eu fiz uma resposta mostrando, né, primeiro sobre o aumento de produtividade nas lavouras de feijão, depois sobre o aumento de produtividade geral do agro, sobre o equilíbrio que se tem do mix de alimentos, ou seja, a população, conforme vai aumentando sua renda, vai comprando outros alimentos também, e por isso também pode produzir menos feijão, porque ela está consumindo mais carne, está consumindo mais algum outro grão, enfim, alguma coisa mais refinada, né? E, por último, né, como a produtividade do agronegócio fez com que o preço geral dos alimentos, na verdade, caísse. E a miséria, né, a condição de pobreza que causa fome, ela tem, ano após ano, está sendo reduzida, né? Buenas, quero que tu fale um pouquinho sobre isso. A soja, afinal de contas, não é um alimento humano. A gente precisa plantar mais feijão, senão as pessoas morrem de fome. O agronegócio está matando a gente de fome. Não, vamos começar com a definição do que para que serve a soja, tá? A soja, ela tem um alto fator de conversão de proteína. Ou seja, a soja a gente planta, ela colhe e a gente consegue utilizar ela para fazer vários itens. Mas o principal é farelo para fazer ração e criar, então, porco, frango e gado. Esse é um dos principais utilização da soja, porque ele tem um alto poder de conversão. É um dos mais baratos para converter em proteína animal. E o porquê que a gente consegue vender tanto? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E o nosso maior consumidor é a China. Então, para a gente é muito bom essa troca, né? A China vem e compra bastante. Nossa balança comercial agradece, porque a gente consegue exportar, né, bastante. E isso é muito importante. Mas além do farelo de soja, a gente consegue produzir biodiesel, né, que é biocombustível. Então é outro fator muito importante que é utilizado, que tem um percentual que deve ser utilizado junto aos combustíveis aqui, né? E além disso, dentro dos itens de soja, tu consegue produzir, inclusive, itens de esmalte, isso e aquilo, mas os principais fatores são para alimentação humana também. Ou seja, sim, nós utilizamos a soja, só que a soja ela é convertida em carne e a gente consome depois, ou em energia para biodiesel, por exemplo, né? Então, tamanha a importância dessa oleaginosa. Além da questão econômica que isso tudo gera, né? De a gente exportar os grãos e entrar dólar aqui dentro, enfim, que gera toda a cadeia, além de toda a cadeia do agro. Mas o que acontece? A tua pergunta é em relação a se a gente está deixando de produzir feijão, como é que era mesmo? Deixando de produzir feijão para produzir mais... Isso, a alegação dela é que a gente está matando as pessoas de fome porque está plantando menos feijão e mais soja. Não, a gente está aproveitando melhor as nossas terras, né? A gente consegue ter um aproveitamento melhor, a gente está fazendo melhor uso de tecnologias, utilizando rotação de culturas e cada vez mais a gente vai utilizar como irrigação. Esse ano na Expo Direto, tu teve também na Expo Direto, né? Sim. Tu viu o quanto de irrigação que está se falando, da necessidade de irrigação
ainda mais em anos que nem esse, que a gente teve uma quebra de safra de 60% em decorrência de seca. A gente vê que tudo é uma cadeia. E aí se enganam as pessoas que pensam que o agro está matando de fome. Na verdade, está tudo relacionado. A gente quer alimentar o mundo e, além disso, ainda o dinheiro ele vem para a cidade, circula na forma de prestação de serviço, de comercialização, enfim, de todas as formas. Eu acho que o que menos a gente quer é matar as pessoas de fome, né? E tu sabe que essa vereadora com quem eu debati sobre esse tema e que falou esse absurdo, hoje mesmo ela compartilhou conosco, vereadores, que a FAO da ONU, né, a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, a Food and Agronomic Organization, né, Food and Agriculture Organization, aprovou o nome dela como membro da Frente Parlamentar de Combate à Fome. E é a única representante do Brasil a compor o time. Estamos em maus lençóis, Fran. Se a única representante do Brasil diz que o agro mata de fome e ela está na frente, está na ONU falando sobre isso, pense o que nós temos pela frente em termos de educação e conscientização das pessoas. Então, isso nos preocupa bastante. O tipo de representação que a gente tem, né? E aí a gente fica se perguntando, porque acaba que as pessoas levam mais em consideração, às vezes, a opinião de um artista, que ele vem dar uma opinião pessoal dele sobre alimentação, por exemplo, que nem a gente começou a live falando na questão da Anitta. Sim. Eu acho que são tudo opções. As pessoas podem não querer comer carne, mas deixa os outros que querem comer em paz. Não comecem com essas de dia sem carne, por exemplo, né? Aliás, teve não muita empresa comecem que entrou com nessa onda aí e teve polêmica aí, né? Teve que responder depois, pedir desculpas. Exatamente. Teve empresa que fez publicamente, né? Segunda-feira sem carne. Teve banco que veio fazer dia X sem carne. O pessoal da pecuária foi a loucura, né? E isso tudo demonstra que as pessoas não têm noção do tamanho do agro, o quanto que impacta economicamente isso e as consequências, né? E daí a gente entra nas questões de liberdade, que é aquilo, né, Camusato? Tu não quer comer carne, beleza, não come, mas não enche o meu saco se eu quiser comer carne. Se eu quiser comer carne todo dia, me deixa comer carne todo dia. Não venha propor um dia com carne, um dia sem carne. E aí tu entra em questões em que eles entram como uma verdade absoluta de que o melhor para a saúde é não comer carne. Mas aí eles têm uma suplementação alimentar, eles têm condições de comer outros produtos que substituem, e a população talvez não tenha. Eu não sou especialista em nutrição, mas... Eu acho até pior, Fran, o argumento que se faz de, olha, vamos fazer o dia sem carne, porque a carne ela gera um dano ambiental muito relevante por causa do consumo de água, por causa dos gases dos bois, das vacas e aquelas teses meio estapafúrdias que a gente costuma ouvir, né? Sim, exatamente. Mas aí que eu acho que muitas empresas e pessoas tentam se impulsionar com essas temáticas, né? E aí tu vê que elas são ativistas veganas, são não sei o quê, e elas veem que isso dá aí todo mundo vai lá bater nelas, elas se tornam mais conhecidas. Eu tenho para mim que elas usam desses meios, dessas questões para se impulsionar, porque não é possível que é muita ignorância, sabe? Sim. Não posso acreditar que eles sejam tão ignorantes assim. E aí eles vêm a público dizer que eles não consomem
produtos vindo do campo. E aí, dando a entrevista numa mesa maravilhosa, com queijo, com não sei o quê, com vários produtos que tu olha assim de longe, tu vê que tudo vem do agro, né? Tudo contém agro. Tem uma amiga nossa que é da Farsul, que ela criou uma hashtag contém agro. E era muito bacana a ideia dela era colocar que as coisas contêm agro. Se tu for ver, né? Várias coisas contêm agro, e aí ela queria ir etiquetando hashtag contém agro. Até tem nos postzinhos do Instagram, o hashtag contém agro. Boa, boa. E na Farsul a gente tem esses programas de jovens líderes do agronegócio, e a gente acaba trocando bastante ideias sobre isso, porque a revolta é geral, a gente não consegue ficar acompanhando essa turma toda, trazer tanta desinformação e deixar com que as crianças cresçam no meio assim, Sim, né? mas eu acho curioso, Fran, e agora falando um pouco sobre a perspectiva política, assim, eu acho curioso como, em geral, a gente tem desde o colégio, passando depois pela imprensa, muitas vezes, uma má informação sobre isso, e aí eu até fico pensando, refletindo sobre o papel de quem é produtor, de quem está no campo, de ajudar a fazer com que a informação correta se espalhe, porque, e a reflexão é a seguinte, né? A gente vê costumeiramente o pessoal falando da bancada ruralista. Não, a bancada ruralista, como se ela tivesse um sentido pejorativo, né? Por ser do meio rural, por ser do agro, é pejorativo. E ninguém fala da bancada da fome, né? Que é a bancada que é contra o agronegócio. Para mim, isso aí é a bancada da fome. Então, por que a imprensa não trata com a mesma rotulagem depreciativa um lado e outro, né? Não, é só, né, a bancada ruralista. Ao mesmo tempo, a gente falava sobre a questão do termo agrotóxico versus defensivo agrícola. Para mim, foi uma coisa que foi uma batalha cultural e educativa que perdemos, né? Porque hoje a sociedade, em geral, entende como agrotóxico. Defensivo é agrotóxico. Então, tem que explicar como isso está errado, né? E até eu vi que antes o Antônio da Luz, economista da Farsul, estava aqui na live com a gente. O Antônio falou uma coisa esses dias muito boa, que é, pô, estão contaminando a nossa água, tá? Todo mundo usa cloro na água aí, olha o agrotóxico aí, né? Olha o defensivo químico, né? O pessoal que bota protetor solar para ir tomar banho de sol, ó, o defensivo químico aí também, né? Então, assim, ó o shampoo no cabelo, pô, defensivo químico também. Então, assim, um desconhecimento muito grande que eu acho que a gente, de certa forma, perdeu um pouco essa batalha. Tu compartilha um pouco dessa percepção que nós temos que resgatar esse campo perdido? Com certeza. E é aquela, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E como o custo é muito alto, a gente, para produzir, a gente vai usar exatamente só o extremamente necessário. Fiquem bem tranquilos, se desse para produzir 100, a gente ia produzir 100. E é testado, as coisas a gente consegue consumir. E eu acho que a gente não pode desistir das batalhas, sabe? Dentro da Farsul, a gente pensa muito nesses projetos. Hoje, inclusive, nos grupos, a gente estava falando em resgatar essas questões. E até você, Felipe, enquanto vereador, né, de Porto Alegre, te sugiro que se puder, de alguma forma, a gente conseguir entrar nas escolas, sabe? Com a Farsul Jovem ou com esses movimentos jovens que a gente tem intenção. Tem o Agrinho, que é Agrinho, que eles tinham desenvolvido, um projeto muito bacana, que é justamente isso, a gente não vai se dar por vencido, a gente tem que mostrar a força do agro e o que é certo, e assim, que a gente produz é para se alimentar, a gente produz para as coisas acontecerem, porque a gente precisa sobreviver, porque a gente precisa melhorar e evoluir, né? E não existe batalha perdida. Eu acho que a gente tem que começar nas escolas, eu acho que é a melhor solução. E se isso vir de dentro, se vir começando da política, que a gente consiga ter políticas públicas com com isso, eu acho que a gente vai ganhar muito nesse sentido. Tu acha que existe essa possibilidade de trabalhar dessa forma com algum projeto, alguma coisa
no meio com assim, ó, pensar dentro das escolas, sabe? Exigir, não sei se exigir é o termo certo, mas que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. Sim, sim. Ah, tem perspectiva, mas é difícil, especialmente na rede pública, né? A rede pública, ela, em geral, é bastante tomada por movimentos sindicais e uma parte relevante das direções de escolas e professores tem uma posição ideológica, pelo menos daquilo que a gente consegue conviver. Claro que não é regra, né? Tem, obviamente, vários outros que não são assim, mas é uma dificuldade. Aliás, a gente nota com muita frequência que bancadas de esquerda conseguem ter acesso às escolas para falar sobre N pautas suas. Mas se você quer falar sobre empreendedorismo, se quiser falar sobre agronegócio, quiser falar sobre temas, né, matemática financeira, aí já é bem mais difícil. Então, realmente, é uma dificuldade adicional. Até acho que a própria Farsul podia fazer essa abordagem, ter mais força do que um mandato, especialmente um mandato do novo, né, que já tem uma identificação ideológica. Não, mas a Farsul tem um projeto para a gente fazer, sabe? A gente já estava vendo isso, só que é aquela coisa que a gente tem que pensar em como colocar em prática. Inclusive, a gente vai ter um evento agora da Farsul Jovem, que é o Jovens em Campo. Dia 3 dias a gente vai se reunir, um evento muito, muito legal, promovido pela Farsul Jovem e a Bayer. E nossa grande incentivadora é a Farsul, né? E a gente pensa muito nessas questões de de defender o agro, mas começar pelas crianças seria o principal, o ideal, né? Sim. A Lívia está mandando aqui para a gente a pergunta se vocês conhecem o De Olho no Material Escolar e o livro Sacred Cow. O De Olho no Material Escolar eu conheço a iniciativa, né? Justamente de fiscalização, de certa forma, né? De contribuição para ver o que está sendo ensinado para as crianças. Não sei se tu conhece, o Sacred Cow eu confesso que eu não lembro desse livro, não lembro de ter visto sobre. Não conheço, mas interessante, vou anotar aqui depois para dar uma olhada. E, Porque. diga. Não, pode falar, pode falar. Não, é que eu ia fazer uma provocação, já que a gente estava falando sobre a Pode provocar. política, né? Sobre a política. Certa feita, isso uns 2 ou 3 anos atrás, eu brinquei num podcast que eu acho muito curioso o perfil do eleitorado dos centros urbanos versus interior do estado. E quanto mais existe uma identificação com a produção, né, especialmente a produção rural, ou região industrial, os votos eles tendem a ser mais à direita. E onde existe um centro de serviços ou de formação universitária mais consolidada, acaba indo mais para a esquerda. E isso me chama muita atenção, como tanto o Brasil quanto os Estados Unidos também é assim. Né? Então você vê que as regiões que as pessoas estão mais próximas da produção, elas têm um pé mais na razão, mais na racionalidade e acabam indo mais para a direita. Enquanto que aqueles que estão, ou seja, se valoriza mais a produção, né? A criação do produto, da riqueza. Enquanto que aqueles que estão nos centros urbanos têm um olhar mais da distribuição. Não entendem, talvez, muito, ou não têm a vivência do que é produzir, mas sabem mais ou se interessam mais pelo tema da distribuição, de circular a riqueza produzida. E aí se identificam mais com a esquerda. O que tu acha sobre isso aí? Quem sabe plantar semente vota na direita, quem sabe doar semente vota na esquerda? Como é que é a história? Olha, interessa. Essa é complicada, né? Quem acha que o alimento cai do céu e basta distribuí-lo, né, que o agro é vilão, vira vereador petista. E, e quem acha que é preciso produzir, desmistificar o agro, acaba tendo que estar numa live aqui falando sobre as besteiras da Anitta. Exato. É que o problema é que daqui a pouco a gente vai distribuir o quê? Estão só distribuindo, né? Ninguém quer produzir mais. E aí, como é que fica? Pois então. E quando é que a gente Não vai é? mudar esse jogo aí? Quando é que a gente vai começar a ter representações que falem mais sobre isso? Aliás, a Fran, para quem não sabe, é pré-candidata a deputada federal pelo Novo. Espero que, Já, né?
Espero que seja uma voz defensora do agro lá no Congresso. Para integrar a bancada, vai integrar a bancada ruralista, Fran? De quem produz, né? Vamos ter que ir para o lado de quem produz, e eu acho que não é vamos ter que ir para o lado de quem produz, eu acho que é questão de a gente defender o que a gente acredita que é o correto, né? E isso não eu sou pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Para mim foi uma verdadeira indecisão, né? Eu acho que eu tenho total. Posso contribuir muito com isso, mas não me via no momento porque a minha empresa está crescendo demais e eu precisava também ficar na minha empresa, mas eu me via numa sinuca, né? Como é que se diz o ditado? Que eu, que eu tive que optar, né? Em manter a minha empresa funcionando igual, estou contratando mais pessoas para que ela se mantenha da mesma forma, e eu vou me dedicar à vida pública, porque eu acredito que eu posso posso contribuir com isso também. Então, eu estou participando do processo seletivo ainda, né, do Partido Novo. Amanhã tenho a minha entrevista, espero conseguir passar do processo seletivo, então a minha bandeira vai ser o agronegócio, o agro, quem é o lado que produz, né? E aí, mas vai além desse lado que produz, porque eu acredito muito de quem produz acaba gerando riqueza e gerando oportunidade para a cidade, que também depende disso. E essa comparação eu fiz, inclusive, um dia, quando eu cheguei para fazer a unha no salão, que eu sempre faço, eu cheguei contando que eu tinha tomado a decisão de concorrer. E aí a minha manicure disse, mas tu vai pelo agro, né? Daí eu disse, não, mas olha só. E a gente ficou conversando pelo o fato da relação de impacto econômico que a estiagem esse ano teve. E que, inclusive, a minha manicure mesmo disse, realmente, quando tem uma seca grande que nem nesse ano, eu noto que reduz o número de atendimentos do salão. E eu disse, e é exatamente isso. E essa é a relação direta que a gente vê na cidade, né? Então, não quer dizer que eu vou pelo agro, que eu não vou pela cidade. Pelo contrário, quanto mais o agro conseguir produzir e conseguir trazer de retorno para si e para a cidade, mais vai reverter na prestação de serviço, nos comércios, e é dinheiro girando. Eu vou muito para o Mato Grosso, antes tu falou de um amigo teu que é de Sinop. Meu primo. É a região, teu primo, é a região que eu vou lá no Mato Grosso também. Eu faz 3 anos que eu vou lá e ano passado fiquei 3 meses lá, e eu fico impressionado com o crescimento daquela cidade. Em 48 anos, eles crescem absurdamente. Cada vez que eu vou lá, é muito, muito, muito crescimento. E esses dias eu estava lá numa palestra com o Silvio Navarro, do Pingo dos Is, e ele estava falando que cada vez que ele desce em Sinop, ele vê que aquele é a representação do Brasil que dá certo. E para mim também, sabe? Quando eu estou chegando no Mato Grosso, que é o meio do agro muito forte, para mim é a representação daquilo que dá certo. E a gente pode ter isso aqui no Rio Grande do Sul também, porque nós somos muito fortes aqui. A gente pode voltar a crescer e esse dinheiro ficar. Enfim, é economia, é consumo, quanto mais todo mundo conseguir consumir, melhor, né? Então é isso, eu vou colocar o meu nome à disposição e eu estou extremamente à disposição para a gente criar né, pautas que sejam de interesse aí do Partido Novo. Eu sou afiliada desde 2016, na luta, quase sem voz, mas a gente recupera a voz a cada dia que chega novo para ir em frente, né, Camusato? E tu é um grande incentivador meu, 2016, 2020. Tu queria que eu fosse aqui em Pelotas. Eu tô quase E agora eu vou. contigo. Toma água, mulher.
E agora eu vou. Tu queria que eu fosse em 2020 em Pelotas e agora eu vou em 2022 a deputada federal. E tu vai estadual, não é? Vou estadual, isso aí, sou pré-candidato a deputado estadual. Quem sabe uma dobradinha de sucesso aí, a gente vai poder fazer a diferença no Congresso e também aqui na Assembleia Legislativa. Mas, Fran, não vamos abusar da tua voz, porque eu sei que tu tá aí dando tudo de si, tá doentinha, mas que nem comentaram aqui, desculpa, eu não vi quem foi que comentou, o agro não para e a Fran também não para. Então, te deixar de comentar também, estamos vencendo o nosso tempo aqui. E agradecer o Tá pessoal que bem. participou da live com a gente. Fran, muito legal poder conversar contigo. E dizer então que a Anitta não tem razão. Ela faz bastante música legal. Eu gosto de dançar e tal, né? Mas acho que cada uma na sua. Não vou fazer funk. Prometo não dançar, não fazer funk. Mas desde que ela não fique dando pitaco também no agro, né? Senão daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma paródia para fazer umas respostas para ela também. É verdade. Muito obrigada, Camozato, pelo convite. Eu estou à disposição. E vamos fazer essa dobradinha assim. Vamos visitar o pessoal aí. A gente vai fazer. Tu é deputado estadual e eu a federal. Estamos juntos nessa. Valeu. Pessoal, Obrigada a todos obrigado que pela participaram da audiência. nossa live aí. Quem não segue a Fran, siga a Fran aí. E vamos falando, então. Melhoras para ti, Fran, que eu sei que gripada. E vamos lá. Acho que vamos falar bastante sobre agro ainda. Afinal de contas, um setor que representa 27% do PIB brasileiro e quase metade do PIB gaúcho, olha, né? A gente precisa defender mesmo e cuidar com carinho. Valeu, pessoal. Uma Não, boa vamos sim. noite. Se quiserem fazer outras lives, estou à disposição. Valeu a todos. Obrigada. Nos sigam. Isso aí, isso aí. Até Valeu a mais. todos, uma boa semana. Até mais.